As preocupações para muitas pessoas se tornaram problemas crônicos. São como aqueles mosquitos chatos que nós temos muito aqui na nossa região, chamado de borrachudo. Eu vim conhecer o borrachudo aqui em Pato Branco. Talvez tenha sido a única coisa ruim que eu conheci na cidade, foi os borrachudos. É um mosquito que era desconhecido para mim, eu não conhecia o borrachudo. E as preocupações são como esses borrachudos que desejam sugar o nosso sangue, que desejam sugar a nossa paz e tirar a nossa tranquilidade. Todos nós conhecemos a chácara da igreja, aquele lugar belíssimo que nós fazemos um trabalho social importante e que também temos as nossas atividades sociais. Mas quando eu me preparo para ir à chácara, eu tenho que saber que ali eu receberei algumas chateações desses borrachudos. E ele não somente suga o nosso sangue como as preocupações e a ansiedade, como ele deixa também marcas. E para mim, especialmente, que sou alérgico, quando eu recebo uma picada daquele borrachudo, sobe caroços enormes no meu corpo. E muita gente trata e tem que se relacionar com as preocupações e com as ansiedades, como eu me relaciono com os borrachudos. Eu coloco roupas longas e fico ensopado de repelente. Somente assim os borrachudos passam a me respeitar. E não é diferente em relação às preocupações e ansiedades da vida. Só que em vez de roupas longas, nós devemos nos vestir das promessas de Deus. Só que em vez dos repelentes, nós devemos nos banhar da garantia que Deus está cuidando e continuará a fazê-lo em nossas vidas. Não permita perder um segundo sequer da sua vida com preocupações e com ansiedade. O desejo de Deus é que nós vivamos uma vida de paz. É interessante notar que Deus é também chamado de o Deus de paz. E é interessante também notarmos que o Evangelho é também chamado de Evangelho da paz. E é interessante também notar que quando Jesus, após a sua ressurreição, se encontra com o corpo apostólico, a primeira palavra que ele diz é paz. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versos 36 a 38. Assim diz o texto sagrado. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? O Deus da paz, que nos legou o Evangelho da paz, quando se apresenta pela primeira vez aos apóstolos, a palavra é paz. E
E o questionamento que Jesus faz é: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Essa frase, essa interrogativa, ela poderia muito bem ser colocada para mim e para você também. Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? O ambiente é outro, o tempo é diferente, mas as preocupações continuam nos importunando como chatos mosquitos. Os tempos são outros, mas as ansiedades continuam fazendo caretas para nós. E o nosso desafio como cristãos é não perder o sono por causa do amanhã. Não perca o sono, não perca seu descanso de hoje por causa dos medos do amanhã. Aquiete-se, sossegue e sorria, viva a vida única que lhe cabe, que é a vida de cada dia. Sem dúvida, amigos e irmãos queridos, um dos grandes problemas nossos é o amanhã. Nós nos preocupamos com o amanhã. O amanhã, ele tem um objetivo maior. E o objetivo maior do amanhã é tirar a nossa paz. Eu quero convidar você, pela fé, nesse nosso último encontro acerca da preocupação e da ansiedade, que você deixe banguelo os seus vampiros. Eu quero convidar você a que você desmascare todos os zumbis que estão querendo fazer com que você seja alguém temeroso. Eu quero convidar você, pela fé, a emudecer o rugir dos lobos e o uivo dos leões. Mas para isso é necessário que nós nos lancemos de fato nos braços daquele único que pode nos proteger e nos dar paz. Que a gente tenha essa ousadia de nos lançar completamente, sem reservas, nos braços do Pai de amor, nos braços do Deus da paz. Ainda no Antigo Testamento, Deus era chamado de Jeová Shalom, o Deus da paz. Ninguém pode ter mais paz do que você e eu, que temos a garantia de estarmos encastelados juntamente com o Senhor, de sermos defendidos por Ele em toda e qualquer situação, de termos cobertores para os dias frios, de termos ventiladores para os dias quentes, de termos proteção absoluta em todos os momentos. E onde quer que nós andemos, nós vimos no domingo passado, os calçados da paz estarão ali, sendo indumentária nossa. E o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós estará onde quer que a gente esteja, seja na montanha, no vale, no morro, no monte, no rio, no mar tenebroso, no dia de ruídos, de dificuldades financeiras, de problema na família, de dificuldade de saúde, seja onde quer que nós estejamos, o Espírito Santo de Deus estará ali nos dando paz, porque Ele não pode se negar a si mesmo. Ele anseia de fato que nós tenhamos paz, paz essa que nada, nenhuma coisa pode nos conceder. Somente Deus pode nos dar essa paz, porque a paz que Deus nos dá excede a todo entendimento, é sobrenatural. A paz que Deus nos dá e que Deus nos promete é algo que está além da nossa compreensão. Ele quer ver você sorrindo, Ele deseja
encontrá-lo em gozo e alegria, aquiete-se, sossegue e sorria, dizendo constantemente para a ansiedade: adeus, até aqui você me venceu, mas a partir de hoje você será uma derrotada em nome de Jesus. A vida cristã é uma vida de vitórias, e nós fomos chamados para vencer, e fomos chamados para vencer a nós mesmos, e fomos chamados a vencer não pelos nossos esforços, muito mais pela nossa fé. A fé salvífica, ela é vivida numa dimensão pontual e única, mas a fé vivífica, a fé para a vida, ela deve ser reiterada diariamente em nossas vidas. Eu gosto muito de esportes e fiquei extremamente chateado, mas compreendi e apoiei a decisão de mudarem os Jogos Olímpicos de 2020 para 2021 por causa dessa dificuldade que nós estamos vivenciando em relação à pandemia. Mas em 2021 nós teremos os nossos Jogos Olímpicos em Tóquio, do outro lado do mundo. E é interessante que há determinadas classes e modalidades esportivas que são estranhas. Algumas nós gostamos, outras nós não gostamos tanto. Mas uma da que eu gosto é o salto ornamental. Eu sou apaixonado pelo salto ornamental, acho lindíssimo aquele salto ornamental. Eu me lembro uma época que eu estava em São Paulo e vendo a equipe brasileira treinando aquele salto ornamental. E o que me impressionou mais do que o salto foi a paciência daqueles atletas em se manterem subindo aquelas escadas o tempo todo. Eu vou dar até um conselho para os organizadores do Comitê Olímpico, né? Que bote um elevador, por favor, para não precisar subir aquela escada todas as vezes que vão pular do trampolim. Fica mais fácil, né? E o treino fica mais rápido também, mas subir aquelas escadas é um negócio terrível. Mas o que eu aprendi analisando os saltos ornamentais e aquele sobe e desce das escadas que eu via na minha adolescência e infância, o pessoal treinando, é que nós devemos fazer algo parecido também. E eles subiam e desciam reiteradas vezes, diariamente, treinando para as competições. E assim também nós devemos fazer com nossa vida de fé. Nós devemos subir a escada e nos jogar nos braços do Senhor, não somente uma vez. Nós devemos nos jogar nos braços do Senhor todas as vezes, todos os dias. Nós devemos ser especialistas em nos lançar nos braços do Pai. O que Deus consignou na sua palavra, nós devemos beber, nós devemos nos agarrar, e não podemos deixar que nada tire as promessas de Deus de perto de nós. Então eu queria convidar você a, de maneira sobrenatural, pedir que Deus fizesse uma injeção de fé no seu coração por meio dessas palavras. Que você não somente tomasse posse, mas que você fosse possuído por essa verdade. E vivesse essa verdade. A vida cristã é uma vida de fé. A vida cristã não é vivida somente por meio das nossas racionalizações. A vida cristã não é somente dogmática, doutrinária, é também. Mas antes de tudo é uma vida de fé. E o meu desejo é que esse remédio aqui seja
dissolvido em soro fisiológico, se é assim que se dissolve um remédio de fato, e que a gente injetasse ele em nossa veia. E esse é o remédio, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Dizem que a vacina do coronavírus deve ser tomada 2 vezes, né? Dose dupla. As que estão sendo testadas aí, você toma uma, depois você tem que tomar outra. Então vamos tomar outra dose de vacina, não é contra coronavírus, mas é contra a ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que remédio maravilhoso que as Escrituras nos concedem. E nesse texto, nós aprendemos 3 coisas fundamentais. A primeira delas é que, para não andarmos ansiosos, nós temos que viver uma vida de oração. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Nós lançamos as nossas preocupações. Nós lançamos a responsabilidade da realização e da defesa da nossa vida nas mãos do Senhor. Como é que a gente faz isso? Por meio da oração e da súplica. Para não andarmos ansiosos, temos que viver uma vida de oração. E viver uma vida de oração é diferente de orar. Viver uma vida de oração é diferente de orar. Orar é uma ação de momentos. Vida de oração é de continuada. É a diferença daquele que tira 5 minutos para orar antes da refeição, daquele que está em todo o tempo, seja nas refeições ou fora dela, em contato íntimo, intenso com o Senhor. Seja onde quer que ele for, ali haverá oração. É como as Escrituras nos ensinam que nós devemos andar em oração. Devemos viver em oração. Não significa que a gente vai estar o tempo todo orando, mas a gente está em espírito de oração. Nós estaremos banhados de oração. Nós estaremos cheios de oração. Isso é vida de oração. É ter contato íntimo e direto com Deus, constantemente, seja onde quer que nós estejamos. Seja no Brasil, seja na China, seja no almoço, seja no jantar, seja na sala, seja no banheiro, onde quer que nós estejamos, nós vamos ter sensibilidade para nutrir relacionamento com esse Deus maravilhoso que está perto de nós, ansioso por se relacionar com a gente. Deus deseja que você o procure. Deus deseja que você atente-se para Ele, que você não faça de Deus uma despensa, onde só há aproximação para haver retirações, onde só há atenção quando há necessidade. Não é assim que se trata um amigo, isso não é amizade. Como nós temos nos relacionado com Deus? Como uma dispensa de provisão ou como um amigo que habita no nosso coração? Que tipo de filho nós temos sido?
Deus deseja nosso abraço, Deus deseja o nosso encontro, Deus deseja que nós estejamos com Ele em todos os momentos. Ele é pai. Qual pai que não gosta do abraço do filho, de estar com o filho, de ter a atenção do filho, de conversar com o filho? Certamente, se você fosse pai, você não iria ficar confortável com o fato de seu filho só se aproximar de você para pedir alguma coisa. E com Deus não é diferente. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar todas as coisas, mas eu vou dizer a você, Ele quer muito mais do que isso. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer ser nosso amigo verdadeiro. E quantas vezes Deus está ali, mas nós não estamos com Ele? Quantas vezes Ele está perto, mas nós estamos distantes? Quantas vezes Ele está ali para querer falar, querer indicar, querer responder, mas nós estamos tão ansiosos e tão preocupados com nossos problemas que nem paramos para atentar que Ele pode estar ali do lado. Quando nós só levamos a Deus os nossos problemas, nós só estamos conosco e com os problemas. Mas quando nós estamos com Deus e nos atentamos e estamos sensíveis à sua voz, mesmo durante os problemas, estamos ali, nós, os problemas e Deus. Uma garota estava prestes a ir para a escola, o ônibus que a pegava estava já na porta, e ela tentava desamarrar o seu sapato sem conseguir, lutava por desamarrar o sapato, e o pai parado olhando essa situação. E ela extremamente agoniada, porque o ônibus já estava passando, e ela sem conseguir desatar o sapato, o pai querendo ver como ela se relacionaria com aquela situação. De repente ele viu que a filha começou a chorar, porque não conseguia alcançar o intento de desamarrar o seu sapato. E aí, quando ele viu aquela situação, ele olhou para a garota e disse: filha, o que é que está acontecendo? Ela chorando em prantos: eu não consigo desamarrar o sapato. O pai se aproximou dela e disse: mas filha, eu estava aqui o tempo todo, você nem me perguntou, nem olhou para mim, nem contou para mim o que estava se passando. E o pai rapidamente se abaixou e puxou rapidamente o cordão, desembaraçou o nó, e ela foi tranquilamente para a sua escola. Não é muito diferente o que acontece com a gente. Os nós que a vida dá, às vezes, captam e nos hipnotizam, e a gente fica tão focado no nó, que terminamos sem olhar para Deus, para aquele que pode resolver todas as coisas, para aquele que pode desatar os nós mais cegos que haja. Precisamos nos abrir para receber de Deus, como o texto ensina, a paz sobrenatural, uma confiança que vai além do que reza a nossa razão. Isso passa pela possibilidade de ter paz no meio dos problemas. A paz que excede a todo entendimento é a paz que nós temos e que podemos ter no meio das dificuldades. Às vezes, sabe por que Deus permite os problemas? É para que a gente aprenda a viver em paz e feliz com os problemas. E muitas vezes é por isso que muitos problemas não serão resolvidos. Porque quem consegue viver bem com problema, vive bem em qualquer lugar. Quem só vive bem sem problema, vai estar sempre com problema. Porque a vida é recheada de sortes diferenciadas de problemas. Vai um, vem outro. Acaba um, surge outro. Então o seu desafio não é se livrar. Sabe esse problema que você está vivenciando? O melhor que você pode fazer não é orar,
É claro que a gente quer se livrar dos problemas, e Deus deseja que a gente se livre também, mas o melhor de tudo não é o livramento dos problemas, o melhor de tudo é nós conseguimos ter paz e alegria e satisfação e vida plena no meio do problema, porque se a gente alcança isso, a gente alcançou tudo. Se a gente alcançar isso, a gente alcançou tudo. E essa é a paz que excede o entendimento. O entendimento está olhando para o nó. O que sobrepuja o entendimento está olhando para Deus e dizendo: o nó está aí. Se eu conseguir desatar, uma bênção. Se eu perder o ônibus, perdi. Alguma coisa Deus vai fazer para eu chegar na escola, e se não for para eu chegar na escola, vai ter algo muito melhor para mim. É assim que Deus quer que a gente viva, essa é a visão do Evangelho. Não pense que os seus caminhos são melhores, não se estribe no seu próprio conhecimento. Os caminhos de Deus são maiores, são melhores, são mais altos. Nós é que somos de baixo, e como somos de baixo, ficamos constantemente olhando para os nós da vida. Em vez de olhar para os nós da vida, que tal seria nós olharmos para os sóis da vida, para as luas da vida, para as belezas da vida? Do que você está se alimentando? A palavra de Deus vai finalizar dizendo isso. O que é que você está comendo? Existe uma nutrição espiritual. Hoje está em voga o se alimentar bem, isso é extremamente importante, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nós devemos evitar determinadas comidas, mas nós devemos ter uma nutrição espiritual mais competente ainda, mais eficiente ainda. E assim como a nutrição física, para nós colocarmos em prática, necessário se faz disciplina, assim também para a nutrição espiritual é necessário ter disciplina. O que tem captado a sua atenção? No que você tem pensado? No que você tem gasto o seu tempo? Onde estão os seus focos? Olha o que a palavra de Deus ensina. E diz, verso 8, Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha aqui o que deve ocupar o nosso pensamento. Olha os alimentos aqui que a gente deve degustar. Olha a dieta cristã. Essa é a nutrição verdadeira. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, digno de louvor, sejam essas coisas que ocupem o nosso pensamento. A questão é que muitas vezes nós nos enchemos de gordura, açúcar em excesso, Coca-Cola, e vou mais adiante pior, droga. E aí nós ficamos entorpecidos,
sem sensibilidade para as coisas de Deus, sem afinidade com as coisas de Deus, sem relacionamento com as coisas de Deus, porque estamos lotados de entorpecentes espirituais. Nos enchemos de alimentos ruins. E nos enchendo de alimentos ruins, ora, nós somos, já disse o nutricionista, que nós somos o que comemos. Nós comemos alimento rico, se nós comermos alimento rico em ferro, nós teremos ferro. Se nós tomarmos vitamina C, nós teremos vitamina C. Se nós tomarmos vitamina D, nós teremos vitamina D. Se nós comermos carboidrato, nós teremos energia. Se nós comermos proteína, aminoácido, a tendência de estarmos construindo os músculos. E da mesma forma funciona com a vida espiritual. Como você tem se alimentado? Tem gente que passa o dia todo na frente da televisão, só vendo barbaridades e quer ter o coração tranquilo. Como? Como isso pode acontecer? Como? O jornal dispara sangue. Alguns deles. E o povo gosta de sangue, como gosta de sangue, o sangue é colocado na bandeja para o povo, porque isso dá ibope, dando ibope, dá dinheiro, e dando dinheiro, o pessoal cresce nas suas respectivas ações e no seu lucro. Mas não seja como todo mundo é, seja disciplinado, e selecione aquilo que vai alimentar a sua alma, para que você de fato tenha paz e alegria. Não passe 24 horas na frente da televisão vendo só bobagem, vendo só coisas que desedificam, que quebram, que corroem. Faça uma dosagem adequada, não se encha de guloseimas, mas se encha de Deus. Cuide dos seus pensamentos, tudo que for verdadeiro, o que tem preenchido nossa mente. Um determinado motorista parou, já finalizando, no posto para abastecer o seu carro, tinha acabado a gasolina, e ele então foi abastecer o carro. O frentista, sem perceber, não sei como isso pôde acontecer, pegou uma mangueira de água, pensou que fosse a de gasolina, colocou no tanque e encheu o tanque de água do carro. O motorista olhou, o ponteiro da gasolina estava vazio, depois que ele encheu, ficou cheio. Ele começou a bater a chave e o carro não ligava, não ligava, não funcionava, não andava. Sabe por que às vezes nossos carros não andam? Porque a gente está sem gasolina, está sem combustível. A gente está se abastecendo de água, e de água morna. Nós temos que nos abastecer de água viva, da água que satisfaz de fato, da água que realiza, da água que acalma e tranquiliza, da água que é mais poderosa do que o mais poderoso dos ansiolíticos, a água que Jesus tem para nos dar. E a minha oração é que esse encontro nosso aqui na igreja, esse encontro nosso com você aí de casa, que possa ser transformado no poço de Jacó, onde Jesus encontrou a mulher samaritana, a mulher samaritana que queria vida,
A mulher samaritana que tinha fundamentado sua vida nos seus relacionamentos. A mulher samaritana que achava que o que realizava era um novo casamento, um novo marido. E Jesus ensina a essa mulher que o único marido de fato que pode realizar alguém é o marido que é todo água viva. É esse marido que realiza de fato. E esse marido chama-se Jesus. Nenhum outro marido pode realizar você. Nenhum outro relacionamento. Nenhum outro bem. Nenhum outro sucesso. Nenhum outro companheiro. Nenhuma outra esposa. Nenhum outro remédio. Só quem pode realizar completamente a gente é Jesus Cristo. Que esse tempo seja um tempo de encontro e de revisão da nossa visão, de transformação de mente. Não saia daqui, não deixe essa série ter sido em vão, mas que esse tempo que nós gastamos aqui juntos, que se transforme em medicamento valioso, em medicamento puro, transformador de vida, transformador de atitudes, que zere completamente a sua preocupação e a sua ansiedade, que destrua plenamente tudo que tem causado inquietação, tudo que tem causado sudorese, tudo que tem causado batimentos cardíacos fortes, tudo que tem causado tristeza, tudo que tem causado agonia, todo o medo dos fantasmas do amanhã. Que esse tempo juntos aqui seja um tempo, na verdade, de dessedentar a vida desértica que muitos vivem, e que seja um momento de transformação, de deserto em manancial. Não pule somente uma vez do trampolim da fé. Pule, repule, pule de novo. Pule todos os dias nos braços do Pai que pode verdadeiramente dar paz ao seu coração, porque Ele é o único que tem capacidade de fazê-lo. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Eu queria terminar com uma história pessoal minha. Quando eu era pequeno, tinha uns 8 anos, talvez 10, eu sempre acompanhava meu pai em suas corridas, e ele corria no colégio militar, e sempre que ele ia correr no colégio militar, eu queria ir com ele, mas o meu objetivo não era vê-lo correr, o meu objetivo não era correr com ele, meu objetivo era fazer uma brincadeira, que naquela região ali era bastante comum. O colégio ficava embaixo, tinha morro cercando o colégio. E a nossa brincadeira, eu e de outras crianças que íamos ali, era dar gritos, porque aquele ambiente do campo do colégio militar, ele dava ecos. E a gente falava uma palavra mais alta e aquela palavra se reverberava por 2, 3, 4. Eu nunca vi um lugar com tanto eco. E a minha oração é que Deus nunca deixe de ecoar no seu coração a verdade maior, única, plena, abundante, que diz que Ele proverá, Deus proverá. Que esse eco se repita constantemente, que você nunca deixe de ouvir esse eco palpitando, cantando, batendo, chamando a sua atenção para a realidade de que todas as coisas vão dar certo, porque Deus proverá.